Então, nós vamos falar da evolução da mônada, desde o momento em que ela deixa, que ela é criada lá no Logos, no primeiro Logos, né? Até hoje, até onde nós estamos, pelo menos, né? Então, nós dizemos que as mônadas são espíritos recém-criados, né? Que, para evoluírem a sua consciência até se tornarem grandes seres criadores de sistemas solares. Na tradição Rosa Cruz, nós chamamos as mônadas que estão, né, nesse estágio de início de espíritos virginais. Então, mônada, espírito virginal, ser em evolução, tudo isso são sinônimos da mesma coisa, né? O objetivo desse nosso estudo é mostrar quais são os caminhos planejados pelas hierarquias para conduzirem esses espíritos virginais ou mônadas nos caminhos evolucionais. Então, vocês vão ver que tem um palco, um teatro preparado para que essa mônada se desenvolva bem paulatinamente ao longo das eras. Não vou falar nem de tempo, porque os tempos aí são tão grandes que o tempo é muito grande. O tempo é muito grande. Então, nós, se chegamos aqui com a nossa consciência nesse nível onde ela está, de poder já entender isso, então nós estamos dizendo que para essa humanidade nós estamos na frente, né? E quem está na frente tem que guiar os que vêm atrás. Nós estamos deixando aí alguma bibliografia de onde nós extraímos esses estudos, né? Essa instrução, né? Vocês veem aí que tem uma obra de Max Reinl que ela é mandatória para quem está estudando o rosacrucianismo, né? Que é o conceito Rosacruz do cosmos, né? Tem também um livro do Steiner, tem também um livro da Teosofia aí, que também nos ajuda com as palavras mais difíceis. Então, o estudo da cosmogênese, principalmente do período terrestre onde nós nos encontramos, né? As civilizações e também das raças que já passaram para que nós chegássemos até a nossa raça ariana atual, né? Então, temos muitas outras frontes de mestres aqui da FRA, de mestres da FRA do Rio de Janeiro. Eu cito aqui o Coronel Pargas Rodrigues. Vocês procurem saber quem foi o Coronel Pargas Rodrigues, um grande ser. E também Steiner, também se pronuncia muito nas suas palestras, mas o Steiner sempre renova a ideia. Ele primeiro dá uma pinceladinha, e à medida que você se aprofunda nas suas palestras, então ele vai dizendo mais algumas peculiaridades dessa cosmogênese, né? Principalmente nas suas palestras relativas ao Evangelho de São João, o quarto Evangelho, né? Ou ainda a missão de Christian Rosenkreuz e segredos do desenvolvimento humano que estão ocultos no Evangelho de Mateus. Enfim, o trabalho daquele que está no caminho é esse, é o de procurar a sabedoria e aplicá-la em sua vida. E aí você, então, vai merecendo outros ensinamentos, você vai sendo merecedor da Santa Graça, que nem diz lá na Santa Missa, né? Então, você vai se tornando merecedor quando você tem uma revelação e, logo em seguida, você aplica e modifica a sua vida, a vida de outras pessoas também. Eu não falei, mas essa palestra aqui não estava programada. A irmã Zaira me pediu que fizesse uma palestra para preencher o dia de hoje.
Eu tinha ela preparada já desde 2020, fiz algumas alterações. Achei importantíssimo isso, porque ela vai nos embasar ainda mais na nossa palestra de iniciação, a segunda parte, né? Já fizemos iniciação, primeira parte, segunda parte nós vamos fazer agora. Depois, talvez tenha uma terceira, para depois entrarmos no batismo, que eu estou falando há tanto tempo, mas a gente precisa, então, se munir dessas informações, que é tudo que o Steiner fala, né? O Steiner entrega para nós toda essa evolução, toda essa sequência de eventos que precede um evento maior, né? Está tudo relacionado. Né? Que a nossa vida espiritual seja uma constante busca das respostas a estas 4 perguntas. Eu gostaria que todas as pessoas fizessem, se autoquestionassem de onde eu vim, né? Quem sou, de onde eu vim, para onde que eu vou, como vou. E vocês vão ver que, se vocês começarem a fazer isso ao longo do tempo, vocês vão ver que as suas respostas elas vão modificando, mas todas voltando-se, né, cada vez mais próximo de uma realidade, de uma verdade. De acordo com um axioma hermético, como é em cima, é embaixo e vice-versa. Tal como acontece aos homens, os sistemas solares nascem, morrem e tornam a renascer, em ciclos de atividade e de repouso. Há uma constante alternação de atividades em todos os domínios da natureza, correspondentes às alternâncias do fluxo e refluxo, dia e noite, verão, inverno, vida e morte. Aliás, como está predito lá no princípio do ritmo do Kybalion. É ensinado que, no princípio, um grande ser, conhecido aí no mundo ocidental pelo nome de Deus, no mundo oriental por Brahma, ou com outros nomes em outras partes do mundo, limita-se a si mesmo em certa porção do espaço, no qual ele, então, decide criar um sistema solar, para evoluir e expandir a sua própria consciência. Nessa sua intenção, recebe auxílio de toda a hierarquia e de muitos seres que já iniciaram o caminho e, nesse momento, auxiliarão as almas que estão sendo introduzidas ou que sejam recém-introduzidas. Aqueles que em manifestações anteriores alcançaram um grau de desenvolvimento maior ajudam os que ainda estão se desenvolvendo, que não desenvolveram a consciência alguma, induzindo-lhes um estado de consciência própria, a partir do qual podem estes, por si mesmos, dar prosseguimento à obra. Isso é o que vai tratar, então, a evolução da alma, né? Como ela vai se comportar nesses teatros que foram preparados para ela, até que ela possa, então, caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim, tá? Esse gráfico é um gráfico conhecido do livro do Max Heindel, e eu volto a falar aqui, são somente ilustrações. Acho que a nossa imaginação ela precisa de um modelo para poder começar o entendimento. E esse modelo, o Max Heindel foi muito feliz fazendo ele. Nós vamos acompanhar esse modelo aí de uma certa forma até o final do estudo, né? Que mostra as diversas etapas por onde essa alma vai percorrer para procurar a sua evolução. Então, aos que conhecem, uma recapitulação, uma forma de você poder já receber alguma instrução que não recebeu antes, né? Eu estou apresentando essa palestra aqui, que nem eu falei, já foi preparada há 5 anos atrás, mas eu aprendi muito com essa palestra hoje, né? Coisa que eu não tinha percebido há 5 anos atrás. Significa que
a nossa mente mudou, ok? Então, aos que conhecem, uma recapitulação. Aos demais, uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos e começar a refletir sobre o assunto. Então, cada uma dessas esferas são períodos, também chamados dias cósmicos, kalpas, manvantaras. Esses são os nomes da bibliografia existente, né? Então, vocês, quando tiverem com um estudo ali, vocês vão poder imaginar que esses dias se referem a esses períodos, a esses dias cósmicos, né? E esse esquema evolutivo é efetuado através desses mundos, o mundo átmico, búdico, mental, astral e físico, ou seja, eles vão ultrapassando em frequência, essa tem uma inclinação, uma descida e depois uma subida de novo, né? Eles vão passando por essas vibrações que estão associadas ao mundo Atman, ao mundo búdico, ao mundo mental superior, o astral, físico. Dentro de 7 grandes períodos de manifestação, durante os quais o espírito virginal, ou a mônada, ou a vida evolucionista, se converte primeiramente em homem e, ao final, em Deus. Então, vejam, parte da mônada, recém-saída do espírito divino, se converte em homem e depois volta para se converter em Deus. Então, essa é a evolução na qual estamos todos nós da humanidade, como mônadas que somos, como espíritos virginais que somos. Estamos todos submetidos a elas, vocês vão ver que estágio que é. A evolução não termina no 7º dia cósmico, no 7º período, mas continua ainda por outros períodos, mas, então, sob outras leis cósmicas, né? Então, por favor, utilizem o modelo da figura para vocês colocarem na imaginação e imaginar que vocês estão passando por tudo isso e toda a humanidade está passando por tudo isso. Então, no princípio da manifestação, Deus se diferencia dentro de si mesmo. Esses espíritos virginais, como chispas de uma chama da mesma natureza, ou seja, a imagem e semelhança do Criador, capazes de expandirem-se até converterem-se eles também em chamas. A evolução é o processo de iluminação que conduz para tal fim. Essa é a evolução. Nos espíritos virginais estão contidas todas as possibilidades latentes do seu divino Pai, inclusive o germe da vontade independente, que os torna, então, capazes de originar novas fases não latentes neles. Amor, sabedoria, vontade. As possibilidades latentes são transformadas em poderes dinâmicos e faculdades utilizáveis durante a evolução, enquanto que a vontade estabelece novas e originais orientações. Não tem um conceito gnóstico que diz, nós vamos, então, nos apegar às coisas que sempre existiram e distanciar-nos das coisas que sempre vieram a existir, porque se vieram a existir é a criação humana, então é Maia. E as coisas que sempre existiram, elas são, já que existiu lá da fonte criadora, né? Bom, quando um espírito virginal ainda se encontra imerso no mundo do espírito divino, está cego e totalmente inconsciente desse estado. Está tão alheio às condições exteriores como o homem quando em transe profundo. Esse estado de inconsciência prevalece durante o primeiro período. Antes do início dessa sua peregrinação através da matéria,
O espírito virginal se encontra no mundo dos espíritos virginais, mundo monádico. Ele sai do Hade e vai para o mundo monádico, o mais próximo ao mais elevado dos 7 mundos. Possui consciência divina, mas não consciência de si. Vejam, essa é a diferença, né? Mas como é que um ser saído do Espírito Divino ele tem que passar por essa evolução? Porque ele possui consciência divina, mas não tem a consciência de si mesmo. Né? Vocês vão ver que lá no 4º dia vai ser a evolução do eu sou, ou seja, ele vai ter consciência de si mesmo. Ele vai se entender como um ser diferenciado, né? Está, então, junto com o poder anímico e a mente criadora. São faculdades que serão adquiridas durante o processo de evolução. Tá? Por isso, a mônada necessitará de corpos para transitar nos mundos onde for submetida, a fim de extrair a experiência necessária. Então, a mônada vai ser colocada em corpos. Tá? Durante o processo, a mônada também receberá as virtudes, que só se consegue através das inúmeras peregrinações revestidas de matérias, das vivências, de todo aqueles passagem pelos teatros que foram preparadas para ela. Consciência divina, virtudes e consciência de si mesmo. Eu sou Deus em ação. Esse é o estágio que a mônada vai ter que chegar. Então, aqui já está delineado, eu já fiz com outras formas, nós apresentamos o palco. O palco dessa nossa... O palco de ações, né? O palco onde a mônada vai desfilar para procurar todas essas virtudes que ela precisa, né? Então, esses globos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses são períodos, ou dias cósmicos, ou momentários, ou aqueles montes de nome, né? Esses são períodos, são renascimentos ou encarnações sucessivas da Terra. Ainda não é da mônada, é da Terra. Não se pode confundir, né? De fato, nunca se repetirá suficientemente que não há relação alguma entre planetas e esses períodos. Então, não há relação entre os planetas que estão hoje no nosso sistema solar com esses períodos. Esquecem. Somente os nomes. Os períodos são simplesmente encarnações passadas, presentes ou futuras da nossa Terra, que disponibiliza aos seres em processo de evolução condições através dos quais passou, está passando ou passará no futuro. Então, a Terra, o planeta, também está sujeito a encarnações. Porque o planeta também é um ser que está dentro do processo evolutivo. E ele permite que outros seres se ocupem da sua crosta, da sua superfície, para fazer esse desenvolvimento. Assim como nós temos na nossa superfície do nosso corpo físico milhões de seres que também estão em evolução. Ok? Prestem atenção nisso, pensem nisso depois, porque precisa essa ideia ser complementada nas vossas mentes. Então, os 3 primeiros glóbulos mencionados e apresentados aqui são o período de Saturno, o segundo é o solar e o terceiro é o lunar. E esses, para nós, pertencem ao passado. Porque nós estamos atualmente no 4º, ou no período terrestre. Espero que todos estejam acompanhando aí.
Quando este período do nosso globo se completar, a Terra e nós passaremos sucessivamente às condições de Júpiter, Vênus e, por último, Vulcano. Até que finde o grande dia centenário da manifestação. Então, eu falei, quando terminar esse período, nós então vamos passar para um outro período, um outro processo, né? Sujeito a outras leis cósmicas, tá? Então, tudo que agora existe emergirá mais uma vez no absoluto para um período de descanso e assimilação dos frutos da evolução e reemergirá para um ulterior e mais elevado desenvolvimento na aurora de um grande novo dia. Os 3 períodos e meios que já foram por nós passados foram empregados na aquisição dos nossos veículos e da nossa consciência atual. Esses 3 períodos e meios restantes serão dedicados ao aperfeiçoamento desses diferentes veículos e à expansão da nossa consciência, em algo semelhante a uma omnisciência. Atenção é requerida ao estudante para essas definições dos termos empregados. Sempre a gente vai ler, vai achar um termo diferente lá, mas por isso que eu botei ali na bibliografia o glossário da Teosófica, que tem milhões de itens que depois a gente vai ver significa a mesma coisa, né? Então, o nome muda da filosofia oriental, do hinduísmo, do budismo, e aqui no rosacrucianismo ocidental, mas todos vão se referir ao mesmo processo. E rogamos também que se familiarize com essas ideias, já que a intenção é simplificar o assunto, empregando nomes ou palavras simples e familiares para designar uma mesma ideia, né? Este mundo em qual vivemos é governado por leis da natureza ou leis cósmicas. Sob essas leis, devemos viver, trabalhar e somos impotentes para modificá-las. Por conseguinte, se a conhecermos bem e cooperarmos inteligentemente com elas, essas forças naturais se tornarão nossas servidoras mais valiosas. Como acontece, por exemplo, com a eletricidade ou a força expansiva do vapor. Olha só, esse texto é bem novo, né? E outras benesses que a natureza nos dá. Mas, se pelo contrário não compreendemos essas leis e em nossa ignorância agirmos contrariamente a elas, podem as mesmas converterem-se nas mais perigosas inimigas nossas, capazes de destruições terríveis. Aliás, como está dito naquele panfleto Finalidades da FRA, né? Onde diz lá que nós estamos sujeitos a termos os nossos corpos danificados se não compreendemos direito a força que está contida dentro de nós. Assim sendo, quanto mais nos familiarizarmos com os métodos de trabalho da natureza, que é um símbolo visível do Deus invisível, tanto melhor poderemos aproveitar as oportunidades e vantagens que se oferecem para crescimento e poder, para nos emanciparmos das limitações e para alcançarmos a perfeição. Nesse nível, nós estamos num corpo físico que foi criado pela natureza e temos os outros corpos que deverão também ter a nossa ação para a sua evolução. Quanto mais deixarmos e nos espelharmos nos
fenômenos da natureza para conduzirmos os nossos atos, menor será, ou melhor será o nosso resultado. Bom, aqui só para explicar um mecanismo, utilizando o mesmo gráfico do Heindel, né? Então, o período de Saturno é o primeiro dos 7. Nesse primeiro estágio, os espíritos virginais vão dar o primeiro passo na evolução da consciência e da forma. Conforme mostra a figura, esse impulso dá 7 voltas ao redor do globo. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui para mostrar para vocês aqui. Não estou achando a caneta. Tiver a caneta. Aqui. Deixa eu ver aqui, então. Ó. Então, a mônada vai entrar por aqui. Olha, vai dar 7 voltas no globo A. Depois ela vem para o globo B. Dá 7 revoluções no globo B. Vai para o C. 7 revoluções, mais 7 revoluções aqui no D. Vai para o E. E assim por diante. Vai para o F, 7 revoluções. Chega até o G. E depois sai. E daqui, quando ela completou esse ciclo, então ela vai para um período de igual duração, que é chamado de noite cósmica, que nós vamos ver aí na frente. Bom, o desenho não está mostrando que é assim que se realizam as revoluções, mas, como eu falei, outros autores eles dão para a gente subsídios para a gente acreditar que é assim. E cada uma dessas letrinhas, desses globos, estão associadas ao quê? A um mundo, a um espaço de vibração. Né? O A está associado ao mundo divino, o B está associado ao espírito da vida, que é o espírito crístico. O C, a região do pensamento abstrato. E o D aqui, ao pensamento concreto. Depois vocês voltam. Então, tudo isso é como se você passasse numa escola, faz um estágio aqui, nessa sala aqui, depois você passa para essa sala aqui, aí faz para a sala número C, sala D, aí volta para cá, volta para o F, faz o G, que é igual ao A, e sai. Então, é um processo lentíssimo de instrução da mônada, do Espírito Divino que está aí, né? Depois, segue-se a evolução, ou seja, a subida de volta até o globo G, ou seja, essa é a descrição do final. Quando a onda de vida deu 7 voltas, em torno dos 7 globos, completando 7 revoluções, terminou o primeiro dia da criação. Segue-se uma noite uma noite cósmica de repouso e de assimilação, depois da qual teve início o período solar. Então, a noite cósmica vai ser o quê? Tudo que foi aprendido nesse período, nesse dia cósmico, ela vai, então, agora ser instalado na mônada, né? Nessa noite cósmica, que é um período de repouso de igual duração. Tá? Então, aqui, já mostrando a mônada aqui, já com as nossas ilustrações aqui, ao final das revoluções pelos 7 globos, as forças e o conhecimento adquirido na peregrinação da mônada são incorporadas ao Espírito Divino, no caso do dia cósmico de Saturno, por serem mais trabalhadas durante a noite cósmica. Então, você vai receber, vai ser implantado no ser aquilo tudo que ele vivenciou.
Como a noite de sono entre 2 dias da vida humana e o intervalo de repouso entre 2 vidas terrestres, esta noite cósmica de repouso, após completado o período de Saturno, não foi um tempo de inatividade, não é um tempo de inatividade, mas de uma fase de preparação para a atividade a ser desenvolvida no próximo período, o solar, em que o homem, em formação, precisava submergir mais profundamente na matéria. Portanto, fizeram-se necessários novos globos, cujas posições dos 7 mundos tinham que ser firmemente diferentes das ocupadas nos mundos do período Saturno. A preparação desses globos novos e as demais atividades subjetivas estiveram a cargo dos espíritos evolucionais durante o intervalo de períodos, a noite 4. Bom, podem ver aqui tem já a indicação que existe uma região de noite cósmica, que é essa escurinha, né? Você vai fazer a peregrinação pelos globos de A a G, depois você vai fazer uma noite cósmica. Ok. Então, vocês estão vendo aí esse gráfico que mostra em involução, evolução, né? Então, como eu falei, há 5 anos atrás eu podia até entender que estava assim, mas não há involução. Há somente evolução. O que vai evoluir são as frequências, você vai passar por diferentes frequências, né? E depois você, então, vai passar por retornar às frequências superiores, né? Não há involução, há somente evolução. Então, durante o período solar e lunar, a metade passada no período terrestre, espíritos virginais construíram inconscientemente seus diferentes veículos. Então, quando nós fizemos essa passagem pelos 3 primeiros dias cósmicos e chegamos à Terra, essas mônadas, esses espíritos virginais, eles já terão construído inconscientemente seus veículos, sob a direção e o auxílio de exaltados seres que vão estar aí ajudando em cada dia cósmico, né? Desde o tempo presente até o fim do período de Vulcano, esses espíritos virginais ou mônadas que somos nós, a humanidade, né, eles vão aperfeiçoar ainda mais os seus veículos e expandirão suas consciências nos 5 mundos por seu esforço e gênio. E esse período é chamado de evolução. Ok. Mas essa evolução gradativa pelas qual nós vamos passar agora. Nós vamos ver lá onde nós estamos para a gente poder ter uma ideia direito do que está acontecendo. Então, enquanto nós estivermos passando por esse período todo, todo esse emaranhado aí de mundos e globos, né? Diz aqui o Heindel, alegoricamente, que é o fio de Ariadne que nos guiará através desses labirintos de globos, mundos e revoluções, será encontrado quando recordarmos e fixarmos na mente que os espíritos virginais ou mônadas tornaram-se completamente inconscientes. Durante esse período todo, as mônadas, esses espíritos que estão em evolução, eles não vão ter ciência de si mesmos, eles vão estar completamente, sabe, não faz nem ideia de quem eles são, para onde eles vão, como eles vão. Né? Por isso que ela falou, não, vai haver o fio de Ariadne, né? Que é aquele fio que a gente vai ter que seguir, porque é a nossa segurança. Só para Ariadne é o nome da filha do rei de Creta, né? O Teseu, né? Que, segundo as descrições aí da história, diz que na luta de Teseu contra o Minotauro, um monstro que matava muita gente lá na antiga Grécia, e coube a Teseu ir lutar com o Minotauro. Então, a sua filha Ariadne sugeriu a ele que, antes de entrar no labirinto para lutar contra o Minotauro, levasse um novelo de linha que ele ia esticando para deixar marcado o caminho de volta. Então, é esse fio de Ariadne que vai também guiar as mônadas
no caminho de volta à casa do Pai, que é lá depois do 7º dia cósmico, né? E esse fio de Ariadne está lá no desenvolvimento da nossa mente, né? Da nossa consciência, né? No trabalho que nós dedicamos para desenvolver a nossa consciência. Bom, então, já entrando aqui no primeiro dia, nós vamos ver aqui algumas características do dia, né? Que aqui, nós tivemos aqui, eu vou ter que sair daqui, que então, as mônadas, elas não, foram ajudadas por uma série de outras hierarquias que participaram da sua condução através da peregrinação pelo mundo. Então, nesse primeiro dia, a hierarquia dos senhores das chamas, ou tronos, né? Que eles também fizeram, no primeiro dia cósmico, a implantação do germe do corpo denso. Então, veja, logo na primeira revolução do globo A, quer dizer, nesse primeiro dia cósmico, o germe do corpo denso, do nosso corpo físico, já foi implantado. Assim como na 7ª revolução durante o globo G, eles implantaram o germe do nosso corpo átmico, né? Que vão ser esses dois corpos, o átmico e o físico, eles vão ser melhorados ao longo do nosso percurso, né? Do nosso percurso pelos globos aí. Então, veja, a atmosfera nessa época era calor, o nível de consciência de um mineral. Então, a mônada aí, ela vai tomar consciência de um mineral, ou seja, vai estar em transe profundo, né? Para dizer que ele tinha algum órgão de sentido, ele devia ter ouvido, mas não tinha consciência. Então, depois de passarem nesse primeiro dia aí como uma consciência de um mineral, eles vão passar para o segundo dia, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui importante. Então, veja, quando ele termina o período e vai para a noite cósmica, a gente deve pensar o seguinte: não deve ser considerado um período de inatividade. Não é uma existência inerte, conforme vimos no caso do indivíduo, desde a sua morte até o novo nascimento. Sono humano, período intensivo, ou seja, sempre durante o seu período de inatividade, né? O período intermissivo, você vai preparar uma outra encarnação. Entre o sono de um dia para o outro, você está lá descansando os seus corpos. Entre uma morte, então você sempre vai ter uma atividade, nunca nós vamos estar assim com a nossa atividade vazia, né? Então vamos passar para o segundo dia, né? Então, veja. Então, no segundo dia, no segundo dia cósmico, a primeira revolução do globo A, né, você sai da noite cósmica. Vamos pegar aqui a caneta aqui, ó. Você sai da noite cósmica e vem para cá, entra lá no globo A. Não é para voltar. Então, nesse globo A, a atividade a ser realizada aqui vai ser a recapitulação do trabalho do dia anterior. Vai ser chamado de a Revolução de Saturno, ou seja, você vai recapitular aqueles 7 globinhos do primeiro dia. Vocês vão ver como é didático. Depois ainda, os senhores da sabedoria são os que vão orientar e conduzir as mônadas neste dia aí. Tá? Então, aqui no globo A, Revolução de Saturno, ou seja, vão fazer a recapitulação de tudo aquilo lá. Nesse dia, os senhores da sabedoria vão despertar e implantar o germe do corpo vital, ou seja, nós tínhamos já implantado o nosso corpo físico, agora vai implantar o germe do corpo vital, ou etérico. Logo lá no A, logo aqui no A.
Quando chegar no G, né, os senhores de sabedoria, junto com os querubins, vão implantar o germen do corpo búdico. Então, veja, no primeiro dia fizeram o átmico, a seta aqui, ó, o átmico e o físico. Agora eles vão fazer o búdico e o etérico. Ok? Vamos seguir em frente. Ainda nesse segundo dia, nesse período solar, a consciência é de um vegetal. Aquela consciência que nós éramos de um mineral, aqui passa a ser vegetal. Nós temos um nível de consciência de sonhos sem sonhos. Ou seja, imaginem uma planta, tá? Imagine uma planta, né? A atmosfera é luminosa e brilhante e contém fogo e ar. Né? Então, aí nós já temos um duplo espírito e um duplo corpo espiritual e duplo corpo físico. Período lunar. Então, o período lunar acontece depois do final do corpo, do período solar, houve a noite cósmica, e, terminando a noite cósmica, voltaram a entrar aqui no globinho A do terceiro dia do período lunar, ou seja, antiga lua. As hierarquias que estavam todas aí ajudando, senhores da chama, tronos, querubins, enfim, todos aquelas hierarquias lá da frente. Então, nesse dia, o objetivo é você munir a mônada com triplo corpo físico e um triplo espírito. Então, nesse dia, a mônada vai utilizar um corpo animal, uma consciência de um animal, de sono sem sonhos. Então, veja, em 3 dias cósmicos, ela já teve a experiência de um corpo mineral. Aliás, e no segundo dia, ela teve já um corpo etérico e um corpo físico já melhorado, adaptado para esse segundo dia. No terceiro dia, ela vai ganhar um corpo de animal, né? Ou seja, e o corpo físico vai estar adaptado para essas condições do terceiro dia, o corpo etérico vai estar readaptado para as condições do terceiro dia. Enfim, à medida que o palco, a nossa Terra vai modificando, a evolução também vai recebendo seres que vão precisar ser adaptados às novas condições que a Terra vai apresentar para nós. E nesse dia também foi criado o germe do corpo mental superior, juntamente com o corpo astral. Então, vocês vejam que tudo está sendo feito didaticamente, né? O globo G, em todos os dias, é uma indicação que é o festival de Saturno, ou seja, de Vulcano, do último dia cósmico lá, né? Então, nesse dia, é um período de repouso, principalmente porque ele não passou ainda. Então, o que acontece no terceiro dia aqui? O primeiro dia é, novamente, a recapitulação do período do Saturno. No segundo dia, recapitulação do segundo dia. E no C, é onde vai começar o terceiro dia cósmico efetivamente. Né? Assim como no solar, o primeiro dia foi de recapitulação do primeiro período, o B é o início do período solar. No período lunar, ele vai começar aqui no terceiro dia mesmo. Né? Então, no período lunar, o objetivo era adquirir o germe do corpo de desejos, ou seja, astral, e iniciar a atividade germinal do terceiro aspecto triplo espírito no homem, o espírito humano, o ego, né? O ego.
Bom, aqui ainda ficando no terceiro dia aqui, na Revolução de Saturno, no período lunar, os senhores de sabedoria que cooperaram com os senhores da individualidade se encarregaram especialmente da evolução material do período lunar. Juntos reconstruíram o germe do corpo denso, assim, eles fizeram adaptação de todos os corpos que eles já haviam ganho, né, em períodos anteriores. E assim nós vamos seguindo. A alma ela vai na revolução aqui lunar, né? Você vai ter alteração no corpo vital, a revolução no globo C, início dos trabalhos do período lunar. Então, é aqui que vai começar mesmo o terceiro dia aqui. Em todos esses momentos, a mônada mesmo, ela não está presente, somente uma parte dela que está presente, que vai passando por todas essas hierarquias, tá? Então, vejam, aqui nesse terceiro dia cósmico, nós já temos aqui, mostrando aqui os corpos que foram adquiridos. Está vendo aqui o físico denso no primeiro dia. O físico denso melhorado ganhou o vital ou etérico. Aqui o físico etérico melhorado para o terceiro período, etérico aqui melhorado para esse período, e aqui ganhou o astral. Bom, vamos só ver aqui o que nós vamos concluir até o momento aqui. Vemos, pois, que ao terminar o período lunar, o homem possuía um tríplice corpo em vários estágios de desenvolvimento e também o germe do tríplice espírito. Tinha corpo denso, vital e de desejos, e os espíritos de vida e humano, ou seja, átmico, búdico e do mental. Então, tudo o que faltava era que tudo isso fosse unido, né? Ou seja, eles estavam tudo ali bonitinho, mas faltava alguma coisa que os unisse. Mas, neste ponto, a gente vai deparar com um processo que é adaptabilidade, ou seja, como num processo de escola, no terceiro ano, você vai ver que para passar para o quarto ano, muita gente ainda não estava preparado, né? Não estava preparado, eles tinham alguma dificuldade, né? Todo adiantamento vai depender da flexibilidade e adaptabilidade do ser em evolução, de ser capaz de se acomodar e receber em novas condições e não estacionar e se cristalizar, tornando-se capaz de toda a transformação. Então, nessa palavra adaptabilidade, nós temos o grande segredo do atraso do progresso. Então, as mônadas não queriam entrar naqueles corpos de animais. Imagina, né? Elas não progrediam. Ok. A falta de adaptação é a causa do atraso para o espírito e de retrocesso para a forma. Isso aplica-se ao passado, presente e ao futuro, e a qualificação ou a desqualificação feita exata, impessoalmente, com toda a justiça, pela lei da consequência. Ou seja, não progrediu. Não progrediu. Então, o que acontece aqui? Ó, nesse quadro aqui, você vai ver que os pioneiros, aqueles que estão na frente, aqueles que aceitaram toda a dinâmica dessas modificações, eles tinham essa conformação aqui, esse corpo, todos esses corpos aqui, os corpos tríplice espírito, tríplice corpo, né? Essas pessoas que estavam nesse nível, hoje, elas estariam no estágio atual nas raças arianas, né? Agora, quem termina o terceiro ano aqui, ó, sem conseguir, ó, um vazio aqui, ó, que seria o mental abstrato, ele conseguiu até o corpo astral, mas não conseguiu a consciência do mental abstrato. Esses seriam considerados aquelas pessoas bem atrasadas na evolução humana. E ainda, os mais atrasados ainda, que não conseguiram nem o astral e nem o ego aqui, né? Nem o corpo mental.
Esses são chamados antropóides. Talvez seres que nem estejam na superfície da Terra aqui. São seres totalmente deslocados da nossa realidade. Então, o quarto ano vai começar exigindo pessoas já preparadas, exigindo já seres que estão preparados para isso, né? Que tem a sua constituição corpórea já preparado, porque vai acontecer alguma coisa no quarto dia também, que elas vão precisar receber e melhorar seu comportamento. Então, o quarto dia cósmico, o globo terrestre, é o mais material de todos os anteriores, é o mais denso, né? Oposto ao primeiro, que está lá em cima, ele é mais sutil. E o objetivo principal é a instalação de um corpo mental concreto para servir de mediador, ou mesmo de união, entre o triplo espírito e o triplo corpo físico, né? Constituídos nos períodos anteriores. Por isso, a sua primeira revolução no globo A, bem como a última no globo G, estão na região do pensamento concreto. Vocês podem ver aqui que tanto o A como o G estão no pensamento concreto. Cadê a minha caneta? A partir desse período, no dia, a própria mônada controla lá a evolução de si própria, ao contrário dos outros períodos, onde os espíritos alma-grupo cuidavam da condução dos veículos de manifestação. Então, o que acontece nesse quarto período? É a própria mônada que está ali. É a própria fagulha divina que está ali, se revestindo de corpos físicos e que vai passar pelas todas essas experiências, vivências, né? Dificuldades, misérias e assim por diante. É a própria mônada que está ali encarnada e ela vai passar por todos os glóbulos aí, esses globos de desenvolvimento. Tanto é que no primeiro, no globinho A, deixa eu pegar minha caneta aqui para mostrar para vocês. No globo A, eles vão aqui nesse período aqui da Terra do globo A, vai fazer a recapitulação lá do Saturno. No globo B, vai fazer a recapitulação lá do Solar. No globo C, eles vão fazer a recapitulação lá do Lunar, onde eles tinham a nossa consciência de um animal. E o quarto dia, propriamente disso, vai começar só aqui no D. Então, ele vai ter esse dia aqui do D, depois ele está no E, vai para o E, no F e no G. Esses três últimos dias aqui, esses três últimos períodos, subperíodos aqui, né? Do E, é onde se faz atividades relativas ao corpo mental abstratos. No F, onde nós teremos atividades relativas ao corpo búdico. E no G, vai ser sempre atividade relativa ao corpo átmico. Então, veja, meus irmãos, nós temos aqui, ó, um dia do globo D, segundo dia vai ser o globo E, que nós já vamos tratar de melhorar o nosso corpo mental abstrato, que é onde nós estamos. A atividade nossa é tratar do nosso corpo mental abstrato. Conhecimento tem que entrar por dentro e nos transformar. O nosso corpo mental abstrato, ele tem que ser alcançado de forma a refletir o que a mônada tem para dar para nós, né? Ele tem que servir de mediador. Ou seja, a mônada passa para esse corpo mental abstrato e depois esse corpo mental abstrato faz a sua divulga para os corpos físicos. Esse é o mediador, esse é aquilo que a gnose chama do mediador, do Cristo, né? Lembra da figura do eu sou? Você tem lá o Cristo, o mediador? É esse aí que tem que fazer a tradução da mônada para as nossas vontades, né? Esse é o Cristo mediador.
Vamos lá, então, para frente aqui, ó. Então, veja, qualquer atividade, a atividade no globo G é revolução de Vulcano, em qualquer período, desenvolve atividade relacionada ao Espírito Divino, é que eu já tinha falado para vocês. Qualquer sexta revolução do globo F qualquer período, desenvolve alguma atividade relacionada ao Espírito Búdico. E qualquer quinta revolução do globo em UE, em qualquer período, desenvolve atividade relativa ao Espírito Mental Abstrato, que nós acabamos de falar. Tá? Nós acabamos de falar isso daí. Então, veja, o nosso período terrestre, com formação final, é essa que está aparecendo aí. Né? Essa aqui. 4 corpos físicos aqui embaixo. 3 corpos já sutis aqui em cima. O átmico, o búdico e o mental abstrato. E aqui, chegando aqui, ó, bem nessa direção aqui, ó, a construção do mental concreto. Esse aqui vai ser o mediador, esse que vai fazer, né, essa aproximação da mônada, ela mesma, com os corpos em desenvolvimento, para que ela possa receber o resultado das experiências ela mesma, e ela, então, conseguir receber essas experiências necessárias à sua condução, à sua evolução. Então, hoje, no período terrestre, né, enquanto no período de Saturno era fogo e calor, no Sol era fogo e ar, na Lua era água e umidade, na Terra é terra. Pô, no período terrestre é terra, né? Essa atmosfera que nós conseguimos aqui, né? E a consciência foi sendo impulsionada pela ação do corpo mental até chegar ao estágio atual. Esse é o nosso estágio de consciência agora, o estágio do ser humano. O corpo denso, por sua vez, assume a posição vertical, né? Porque até então, até o terceiro dia, eram animais. Os animais, eles têm lá a posição horizontal, 4 patas, aquelas coisas todas que a gente conhece, não é? Aliás, entre nós podemos falar, né? Mas um daqueles que repetiram o terceiro ano e não puderam passar para o quarto ano, foram seres que, no quarto ano, eles estão até em 2 pernas, eles estão até na posição vertical, porém não têm a consciência, que são os seres símios, que são os macacos, de alguma forma, né? Enquanto a teoria do Darwin falava que o nome é evolução do macaco, é totalmente o contrário, né? Não tem nada a ver. Os macacos são seres em estágio retrógrado, são atrasados da evolução do homem, tá? Por favor, recebam isso com certa reserva, para vocês poderem depois, através dos seus estudos, fazer essa comprovação que eu já fiz. Empregar palavras para expressar o pensamento é o mais alto privilégio da humanidade. Então, o corpo, o homem, ou seja, a mônada chegou nesse dia para empregar palavras para expressar o seu pensamento. E esse é o ponto que a humanidade chegou. E só pode chegar nesse ponto e ser efetuado por uma entidade que pense e raciocine como homem, né? Palavra do Max Heindel, né? Então, esse é o nosso ambiente hoje, né? Esse é o nosso estágio evolucional hoje. Então, aqui nós já nos referimos que no globo é feita a recapitulação de Saturno, o corpo denso foi readaptado para esse novo ambiente que é a Terra. Então, nosso corpo físico tem 4 updates, ele tem 4... como é que se diz hoje essa palavra aí? 4 atualizações, né? É o mais perfeito de todo, porque tem 4 atualizações, né? Então, o objetivo do quarto dia é inteirar o triplo espírito e o triplo corpo.
é essa o nosso trabalho desse quarto dia aí. Nós temos que saber alcançar, nos comunicar com a mônada. Através de quem? Do mediador. Esse é o que toda escola de ocultismo vai fazer. Ensinar a gente a chegar até as esferas maiores de consciência, né? Através de quem? De um mediador. Porque nós não conseguimos chegar lá em cima. A gente precisa de um mediador, né? E esse mediador é o corpo mental concreto. Ainda, na Revolução Solar do período terrestre, também reconstituiu-se o corpo vital. O corpo vital está com a sua terceira atualização. Então, assume uma forma parecida com o corpo denso. Então, o etérico ele vai se aproximando cada vez mais do corpo denso, né? Enquanto nos outros dias ele era bem largo, bem espaçoso. Então, e a organização desse corpo vital é a mais perfeita do que o corpo denso, né? Teve início a incorporação entre o corpo denso e o corpo vital. Então, o físico e o vital se aproximaram muito mais, como está hoje. E vocês vão ver que isso daí também fez com que o processo de batismo fosse alterado. Guardem isso, porque na aula de batismo nós vamos ver. Por causa disso, o processo de batismo, ou seja, de implantar a sabedoria na pessoa, ele foi alterado. E precisou vir um ser aqui de alta vibração para fazer isso, que foi o Cristo. Muito bem. Quem nos está auxiliando aqui nesse dia são os senhores da forma e os anjos. Os anjos estão um dia à nossa frente, eles abnegadamente vêm para cá e nos auxiliam, né? A gente não dá muita atenção a isso, mas os anjos estão aí para nos auxiliar. E a gente não apela nada a eles. Ó, anjos da saúde, anjos protetores da forma, e a oração toda dos anjos, gente. Por isso que eles são importantes. Então, ainda no período terrestre, a Revolução Lunar também fez a recapitulação lá do período lunar e também reconstruiu o corpo de desejo com a primeira atualização. O corpo de desejo, ou astral, também foi recapitulado e também foi atualizado para o espaço onde nós estamos aqui. Ok? Então, se do A ao C foi recapitulação, aquilo que eu falei, o início das atividades do período terrestre só acontece no globo D. Que foi ainda, nós vamos a implantação do germe do corpo mental, lá no globo D. O nosso corpo mental foi implantado lá no globo D. E depois nós vamos ver que o globo D é uma raça, que faz parte do período terrestre, chamada raça atlântica. Então, foi no período da Atlântida que os seres, de forma já humana, vindo lá da Lemúria, globo C, receberam o germe do corpo mental. Eles começaram a raciocinar lá no período da Atlântida. Justamente para permitir que o espírito humano, o corpo mental abstrato, conduza o ser nas próximas etapas do caminho. Então, veja, todos nós da escola de ocultismo não ensinam-nos outra coisa senão essa interação com os nossos corpos mais sutis, essa necessidade da gente entender os nossos corpos mais sutis. Nesse estágio, a mônada divina está no meio da sua jornada para alcançar a consciência de si mesma, ou seja, de todos aqueles 7 períodos, ela está bem no meinho, está no 3,5 lá, né? Os veículos que foram implantados não mais permitem o contato nem lembrança da região de provieram, lá do primeiro dia do Logos, lá, ou seja, nós não temos consciência que nós somos um ser, né, que veio de lá do Logos, né?
Nós ainda estamos totalmente revestidos de matéria. Então, para esses seres, que somos nós, só nos resta voltar-nos para dentro de nós mesmos e deixar que a nossa potencialidade divina latente seja despertada e prevaleça sobre a vontade da personalidade da qual está escrita. Não é esse o nosso ladainha de todo dia? Deixar que o nosso eu sou comande as atividades daqui? E aqui nesse quadrinho, nós vamos apresentar, então, os globos do período terrestres, o A como sendo a raça da época polar, o B da época hiperbórea, o C é da raça lemuriana, da época lemuriana, o D é da época Atlante, lá, lembra, onde nós ganhamos o nosso corpo mental, concreto, né? Abstrato. Desculpa, nós ganhamos o corpo mental concreto aqui. E o E é a época área. Então, hoje, nós estamos aqui nesse globo E aqui, ó. Esse globo E da nossa época ariana. Nós estamos na raça ariana. Mais para dentro, vocês vão ver que dentro desse globo, esse subglobinho E, existem 7 outros globinhos de outras subraças. Talvez vai ser objeto de outras palestras, mas eu já fiz palestra disso também. E pode ser objeto de nossas futuras apresentações. Esse daqui é um quadro que vai ser importante nos nossos próximos estudos, né? Ele faz um resumo aí desses dois últimos globinhos, o globo D e o globo E, mostrando que tem 7 outras subdivisões em cada um, tão importantes para o nosso desenvolvimento, que a gente precisa compreender essa mecânica para poder entender o ensinamento do mestre, né? O quarto dia cósmico, que é o dia da Terra, né? Nós estamos aqui, a nossa posição evolucional, estamos no quarto dia cósmico, que é esse dia aqui, o quarto dia cósmico. Estamos na quinta raça raiz, que é o E, que é a quinta raça raiz, a raça área. E dentro do globo E, nós estamos aqui, ó, dentro da quinta subraça, dentro da raça área, a quinta subraça, que é a raça anglo-saxônica, raça área. Tá? Dentro da subraça área, a raça anglo-saxônica. Então, esse é a nossa posição evolucional da humanidade. Printem essa tela para vocês estudar isso todo dia, para que vocês venham todo dia, recebam uma instrução mais aprofundada desse fato, porque é muito importante vocês se conscientizarem de onde eu estou. Lembra a primeira palavra? Quem sou? De onde vim? Para onde eu vou? Como eu sou? Como é que eu vou? Olha, hoje eu estou aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, bem aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Bom, então nós vamos terminar agora, né? O tema é complexo, gente. Muitos não podem associar o conteúdo, mas convido a todos a procurarem se aprofundar no assunto. Se precisarem, podemos rever alguns pontos ou, com mais detalhes, alguns dias cósmicos, aí com mais cuidado, né? Restou ainda para nós algumas lições. A mais importante dela: nós somos essa mônada em evolução. Nós somos espírito divino em evolução. Entendeu? Então, dentro de nós, aí sutilmente aqui, guardado nesse invólucro, existe o espírito divino.
faz parte da nossa jornada evolutiva auxiliar os irmãos que estão agora iniciando. Conhecer o plano divino para a nossa evolução é uma maneira de o concretizarmos. Por isso, nós precisamos saber onde nós estamos, para onde nós temos que ir. O plano é esse. E se nós tivermos ele na nossa cabeça, nós já sabemos onde é que nós vamos concretizá-lo. Não devemos retroceder. Noites cósmicas, período intermissíveis, noites sem sono, noites de sono, não são períodos de inatividade, podem ter certeza disso, de muita atividade, que preparar nós para a nossa próxima nível evolutivo. Cuidemos bem dos nossos veículos de manifestação, porque eles são necessários para que a mônada se manifeste, para que a mônada possa passar por mais atividades e mais vivências, e assim ela vai chegar mais rápido lá na frente. Nós somos essa mônada em evolução, gente. Como Paulo disse nas suas parábolas, vós sois deuses. No futuro seremos uma estrela, um sistema solar, cuidando, amparando a evolução de bilhões de outras mônadas. Conhecer o plano divino para a nossa evolução é uma maneira de o concretizarmos. Então, quanto mais nós nos meditarmos sobre esse processo de evolução, que é um plano divino para a nossa evolução, nós o concretizaremos. Convido a todos a meditarem sobre esse processo pelo qual estamos todos passando e, harmonicamente, nos convencermos de que estamos fazendo o nosso melhor. Muito obrigado, meus irmãos. Olha, tem muitas dúvidas. Por favor, podem, agora ao nosso término, perguntem as suas dúvidas e, conforme forem as suas dúvidas, podemos fazer alguma apresentação separada depois, para que essas dúvidas sejam tiradas. Ok? Eu vou agora parar a nossa gravação para que vocês possam se manifestar.